Turma, a vida acadêmica não é só escrever trabalhos científicos para depois enviar para publicação e essas coisas. A gente também participa de muitos eventos científicos. Quer saber os tipos de eventos que existem? Eventos que inclusive você pode participar e também até organizar para melhorar o seu currículo, para melhorar a sua experiência acadêmica e você aprender a ter um trânsito melhor em tudo aquilo que faz parte do universo da ciência, tá? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar os tipos de eventos científicos que existem e para que cada um deles serve. Primeiro, talvez o mais importante e um dos mais legais, eu adoro esse, são os congressos científicos. O congresso é um evento grande, certo? Ele é amplo, ele prevê conferências de abertura, conferências de encerramento e durante o período do congresso ele prevê a possibilidade de apresentação de trabalhos científicos por parte das pessoas que se inscreveram, tá? O congresso, portanto, pessoal, é aquele tipo de evento científico em que você não tem só especialistas apresentando as suas conferências, os seus painéis, mesa redonda e tantos outros eventos que eu vou explicar daqui a pouco, tá? Ele se caracteriza por ser aquele espaço em que os pesquisadores, os estudantes, eles inscrevem seus trabalhos, seus resumos, seus artigos já completos, ou seus trabalhos de conclusão de curso, para apresentar esses trabalhos a uma plateia, né, geralmente organizada na forma de grupos de trabalho, ou na forma de espaços que podem ter outros nomes, certo? Que vão, digamos assim, reunir, através de temáticas, quais são os trabalhos que serão apresentados dentro daquele grupo, tá? É muito legal, pessoal. Esse é um tipo de evento que todo mundo da área da academia, da área científica, tem que participar, porque é uma experiência muito legal. Você vai lá, apresenta o seu trabalho, recebe críticas, recebe contribuições, entende mais ou menos o que o pessoal está escrevendo sobre o assunto, né? Porque cada temática ela é compartilhada por vários outros pesquisadores. Então você começa a ver o que os outros pesquisadores daquela área também estão trabalhando, quais as abordagens, os referenciais que eles estão utilizando. O congresso é realmente um negócio muito importante, tá? Só que para ser congresso, ele precisa também ter uma periodicidade. O congresso, uma das características dele, tá, é que ele acontece ou todos os anos, ou de uma forma bienal, né? Então, ou até semestral, dependendo da performance, certo? Então, a ideia do congresso é que ele se repita, tá? Ele tem uma certa permanência assim no tempo, uma periodicidade. Outra característica é que como o congresso ele é aberto à participação de qualquer pesquisador do mundo inteiro, tá? Então ali tu tem que ter uma regulamentação. Você tem que explicar no regulamento que tipo de trabalhos são recebidos, quais são os requisitos formais desses trabalhos, quais são as temáticas que o congresso vai aceitar submissão de trabalhos, se é resumo, se é artigos, né? Taxa de inscrição e essas coisas, tá? Os regulamentos dos congressos eles são bem complexos porque eles prevêem diversas situações, já que é um evento grande, né? Um evento que muitas vezes recebe muitos pesquisadores, né? Do Brasil inteiro, ou às vezes até internacionais, né? É uma coisa realmente interessante, tá? Outro evento importante, galera, são os encontros. O que é um encontro, né? Encontro é um tipo de ambiente em que pesquisadores de uma mesma área discutem um tema com um objetivo muito específico, que é tomar uma decisão, tá? Então o encontro não são palestras aleatórias, não são conferências que têm a ver talvez uma coisa com a outra, mas que fica a coisa no ar. Não. A ideia do encontro científico é para a tomada de uma decisão, tá? E essa decisão pode ser, por exemplo, qual que vai ser o rumo desse tipo de pesquisa aqui para o futuro, né? Ou qual que é a linha de trabalho que vai ser pensada, ou qual que é a abordagem mais adequada para uma certa problemática da pesquisa, tá? Então a ideia do encontro ela está associada a um grupo de pesquisadores de uma certa área, tá? Que discutem um tema para tomar uma decisão, certo? É diferente o encontro do seminário. O seminário é outro tipo de evento que é muito comum assim no campo da academia, tá? Os seminários tu tem um mediador, tu tem apresentação de pesquisas, tu tem debates, mas o objetivo ali não é tomar uma decisão. O objetivo ali é enriquecer a discussão
com outros pontos de vista, com debates, com uma certa pluralidade, uma interdisciplinaridade, né, sobre os assuntos, tá? Então o seminário, a característica dele, ele sempre tem um mediador justamente para estabelecer essa mediação entre dois debatedores, né, sobre um determinado tema, que vão assim contribuir, né, para um público que assiste esse debate e que, portanto, participa, né, também ativamente desse tipo de evento científico, tá? O seminário permite, inclusive, que os participantes possam fazer perguntas orais, certo? Então, no final dos debates, o microfone, muitas vezes ele é passado para os participantes e aqueles que tiverem perguntas, né, eles fazem a pergunta oralmente, direto, assim, para um dos debatedores ou para os dois debatedores, tá? Outro evento importante, mesa redonda. Já ouviram falar, né? O que é uma mesa redonda, tá? É muito comum ter mesa redonda dentro dos congressos, porque os congressos são eventos grandes, que abrangem vários outros mini eventos, tá? É muito comum, mas não é necessário. Pode ter uma mesa redonda também autônoma, assim, né? Independente de ter um congresso, certo? O objetivo de uma mesa redonda é levantar novas questões, certo? Ele é um ambiente assim mais informal, onde tu tem diversos pesquisadores que são especialistas ou referências numa certa área, e o objetivo ali não é somente travar um debate, como é o caso do seminário. E também o objetivo não é tomar uma decisão, como é o caso do encontro. O objetivo da mesa redonda é levantar novas questões, é abrir novas possibilidades de discussão de um certo assunto. Então, em vez de fechar, como é o caso do encontro, né, a mesa redonda tem o objetivo de abrir a discussão, de tornar mais explícita outras possibilidades, né, de investigação sobre determinados assuntos, sobre determinados problemas, né, da ciência naquela área do conhecimento, tá? Simpósio, galera, esse também acontece bastante, né? Os simpósios são eventos grandes, certo? Reunião de pesquisadores sobre questões polêmicas. Geralmente o simpósio tem essa chamada assim mais polêmica, temas, né, que estão em divergência no âmbito da comunidade científica, tá? Questões que têm esse caráter, portanto, da polêmica, da divergência, certo? E o objetivo do simpósio, turma, é justamente trazer uma luz, melhorar a compreensão sobre uma problemática que ainda tem muita divergência, tá? A ideia, portanto, não é assim só explicitar as possibilidades, não é fazer um debate e tampouco tomar uma decisão. A ideia do simpósio é mostrar com mais clareza qual que é a questão, tá? Essa que é a ideia do simpósio. Diversos pesquisadores, referências nas suas áreas, tá? Eles vão fazer conferências, vai ter também trabalhos acessórios, pode ter um presidente de mesa. O simpósio ele tem um caráter assim um pouco mais formal, tá? Mas o objetivo do simpósio, turma, é explicitar uma temática que ainda tem muita divergência, que ainda tem muitas dúvidas sobre o modo de se compreender a abordagem daquele tipo de problema. Painel. Já ouviram falar do painel? O painel é muito comum dentro de congressos, né? E quando tu tem uma mesa redonda dentro de um congresso, também tem painelistas, que são pessoas que fazem uma palestra. A questão do painel é que ali é uma pessoa de renome, sempre é uma pessoa reconhecida pela comunidade científica como alguém muito relevante naquela área, tá? E o painel, assim, ele contribui para colocar a questão já num nível bem avançado, assim, de problemática, de objetivos, de abordagem, certo? O painel, portanto, ele tem uma característica de não admitir muito debate, sabe? A gente escuta o painelista, faz as anotações, veja assim quais são as ideias mais avançadas, tá? Mas o painel ele não tem um espaço para a gente fazer perguntas, para questionamento ou para um debate entre as pessoas. O painel, portanto, ele é muito parecido da conferência, certo? Só que a conferência, ela permite perguntas, ela permite algum certo debate. O painel não. O painel, ele é praticamente uma aula expositiva, assim, né? De um pesquisador de renome sobre um certo assunto, sobre uma certa problemática. Fórum é outro tipo de evento científico bem legal. O fórum, turma, é um encontro onde você tem palestrantes, você tem conferencistas, mas a ideia do fórum é permitir uma participação da comunidade. Então o fórum é um lugar pensado
para um debate direto com as pessoas que participam desse fórum, certo? Então, diferente dos outros eventos, que tu tem uma relação meio que hierárquica, né, entre palestrantes, conferencistas, painelistas e o público, certo? No fórum não. O fórum ele é pensado para ser uma discussão geral, assim, de todo mundo, tá? Então, uma discussão que pode abranger a definição da problemática, metodologias, abordagens, formas de compreender o problema e qualquer outra coisa, tá? Dependendo da situação, né? O fórum ele é um espaço, portanto, mais democrático, digamos assim, de discussão, de debates entre todos os participantes, né, de um evento acadêmico. A conferência, galera, um conferencista, qual a diferença, né, entre conferência e painel? A diferença é que o painel é uma pessoa de renome que dá uma aula sobre um assunto e não pode ter muita participação do público, certo? É uma exceção, né? O público poder fazer uma pergunta para um painelista. Já na conferência pode. Então a conferência, ele é um ambiente mais formal, tu tem um presidente de mesa, tu tem o conferencista que dá uma palestra, certo? Dá uma aula sobre um certo assunto e depois pode ter perguntas. Só que aí o presidente de mesa, ele faz uma mediação. Geralmente, numa conferência, né? As perguntas são feitas por escrito, porque aí o presidente da mesa ele faz até uma triagem de quais perguntas que são mais relevantes, quais que são impertinentes, né? Dependendo do tempo e tal. Então a conferência é um tipo de painel, só que ele é mais formal no aspecto do procedimento, tá? Mas ele permite uma participação também do público. Essa que é a diferença. Outra diferença importante é que o painel ele é feito para um público em geral, o público de um congresso, que pode ter pessoas de diversas áreas, né? Dependendo do congresso, ele pode ser bastante multi ou interdisciplinar. Já uma conferência não. A conferência ela é direcionada, ou pelo menos pensada, para um grupo de especialistas naquela área, tá? Então uma conferência, turma, ela é pensada como uma palestra dada para pessoas que já entendem do assunto, não para pessoas leigas, tá? Essa é uma característica importante também da conferência. E temos também o colóquio. O colóquio é uma coisa que eu gosto muito. O colóquio é um ambiente mais informal, ele tem debates também entre as pessoas, existem apresentações de trabalhos mais rápidas do que uma palestra, do que uma conferência ou do que um painel, certo? Então tu tem apresentações de trabalho visando uma formação mais ampla do conhecimento, visando um debate, visando uma discussão, certo? Mas o colóquio ele tem essa característica de uma certa informalidade. E o objetivo principal de um colóquio é o diálogo, estabelecer um diálogo entre as pessoas que estão fazendo parte ali desse colóquio. E vocês já devem ter ouvido falar também em jornada e também na semana, né? Semana acadêmica, semana de arte moderna, semana de não sei o quê, né? E jornada também, né? A gente ouve bastante esse termo, tá? O que é uma jornada, turma? Jornada é um conjunto de eventos acadêmicos que acontecem em vários dias, certo? Então, se tiver mais que 3 dias, já pode ser uma jornada. A semana é a mesma coisa, uma semana acadêmica, né? Ela tem vários dias também, que tem ali palestras, painéis, conferências, pode ter apresentação de trabalho, colóquios, né? Mesa redonda. Então a ideia de uma semana e de uma jornada, ela é muito parecida. São conjuntos de eventos que se estendem no tempo, certo? Mas por que um se chama jornada e o outro semana, tá? Olha, não existe uma diferença aqui tão substantiva, certo? Ela está mais baseada no costume. Mas geralmente, o termo jornada, ele se refere a atividades com conteúdo mais profissionalizante. São grupos profissionais que realizam jornadas, tá? E a semana é uma terminologia que é mais comum no âmbito da academia, o âmbito acadêmico, tá? Então, quando tem um grupo de profissionais que organizam uma jornada, né, de estudos, de debate, de discussão, certo? Ali se caracteriza mais esse termo, então, portanto, jornada. Grupos profissionais. Quando se trata de estudantes, né, de pesquisadores mais ligados à academia e não exatamente profissionais das áreas médica, jurídica, quando se trata de grupos mais ligados à academia, né, a estudantes, então é comum a utilização do termo semana, certo? Mas substancialmente não há diferença entre os dois. Os dois são, na verdade, 2 tipos de eventos que se referem à mesma coisa.
a um grupo, né, de eventos científicos que acontecem durante 3 dias, 4 dias ou uma semana inteira, né, e como for, né, a programação do evento. Tá? Te ensinei diversos tipos de eventos acadêmicos aqui, muitos deles vocês podem organizar também. Converse com o seu professor orientador, converse com o professor líder do grupo de pesquisa do qual você faz parte, tá? Porque esses eventos são bem legais e você trabalhar na organização de um evento como esses é uma experiência científica bem interessante, que eu recomendo que você tenha, não só para valorizar o seu currículo, mas também para mostrar e incrementar a experiência acadêmica e científica de vocês.